A paz do Senhor, meu amado irmão, meu amigo ouvinte. A nossa palavra de meditação de hoje, ela se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo 11 ao 31, que vai dizer dessa forma: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo ele em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o filho mais velho, estando no campo, e quando veio, chegou e perto de casa ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matar-te-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Imagine você se pudéssemos escutar as batidas do coração de Deus. Como seria algo muito maravilhoso, não é verdade? O que nós ouviríamos? Provavelmente seria algo assim: homem, homem, homem. Essa realidade maravilha a anjos e mortais. O salmista lhe pergunta: que é um simples ser humano
para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. Isso está no Salmo de número 8, no verso 4. E os anjos observaram em santa admiração o desenrolar do plano da redenção para a humanidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. O amor de Deus pelas pessoas é surpreendente, especialmente se considerarmos que ajudar as pessoas muitas vezes é muito difícil, cansativo, cheio de inquietações. As pessoas são estáveis. Uma hora elas são boas, outra hora elas são más. Olhe para o rei Davi, para o apóstolo Pedro, ou até para mim mesmo. Somos consistentemente inconsistentes. No entanto, na palavra de Deus encontramos histórias semelhantes às de Lucas, do capítulo 15. O padrão do ser humano ele é mais ou menos assim. O homem desobedece a Deus, o filho mais novo desobedeceu ao pai, o filho mais velho, que aparentava, obedecer ao seu pai, mas por dentro estava descontente com ele. Deus inicia a reconciliação, o pai saiu para encontrar os dois filhos, seu filho, Seu coração estava com muita pena, com muita compaixão, e ele se humilhou e insistiu com o seu filho mais velho para se alegrar com ele na reunião familiar. Duas reações. O filho mais novo se arrependeu, enquanto o mais velho recusou-se a se alegrar com sua família a respeito dos pedidos de seu pai. O amor de Deus pelas pessoas deveria ser exemplo nítido para nós. Ao compreendermos o pulsar do seu coração, somos impulsionados a amar as outras pessoas. O apóstolo Paulo captou o coração de Deus e o ministério que ele nos deu ao escrever. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Também contribui para a nossa meditação Oséias capítulo 11, no versículo 7 ao 8, que diz: o meu povo teima em se revoltar contra mim. O meu coração está movido e tenho muita compaixão de você. Eu quero que você fique com essa meditação e pense: de que forma você mostra o amor de Deus às demais pessoas? E também de que maneira você pode ser um embaixador de Deus em relação a reconciliações. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.